partir do verso número 18, que a Bíblia diz assim: certo homem de posição perguntou: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E respondeu-lhe Jesus: por que me chama de bom? Ninguém é bom senão só que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. E replicou-lhe ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Versículo 22. Ouvindo então Jesus disse: uma coisa ainda te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um bom tesouro no céu. Depois vem e segue. Mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Então vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado por esse tempo que você reservou para nós estarmos juntos como igreja, como família. E nessa noite, Pai, nós pedimos que o Teu Espírito possa mais uma vez estar acrescentando coisas na nossa vida. Que os olhos do nosso entendimento continuem sendo abertos, para que nós possamos entender, Pai, com excelência, com perfeição, a suprema grandeza da herança dos santos, aquilo que você preparou para cada um de nós. Que a alegria chegue àqueles que precisam, força àqueles que necessitam, e Pai, que todos nós venhamos sair muito mais fortes, muito maiores por dentro do que nós entramos, para que Teu santo nome seja exaltado na nossa vida, no nome de Jesus. Amém. Pode se sentar no seu lugar. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Irmão, eu queria que você pensasse algo comigo agora. Se de repente, na manhã de segunda-feira, amanhã quando o relógio tocasse para você acordar, de repente você descobrisse que você não tem mais nada. Se você amanhã ao acordar pela manhã, você descobrisse que você perdeu o seu carro, que você perdeu o seu emprego, que você perdeu o dinheiro da sua conta poupança, que você perdeu tudo aquilo que você tem, até as suas roupas. Você só está com a sua roupa do corpo. Qual o sentimento que tomaria conta do seu coração? Que nível de pânico você entraria? Pergunta para quem está perto de você, fala assim, de 0 a 10, o quanto você ia ficar doidão? Pergunta para ele. Sabe, irmão? Existem pessoas que iam sair gritando, ah! E tem outras pessoas que iam até procurar uma cordinha para tentar um suicídio. E iam ter outras pessoas, meu irmão, que não ia fazer nada. Tamanho espanto que ia ficar meio assim. Você entendeu o que está acontecendo. E aí ia precisar, meu irmão, jogar água, igual o Chaves. Você lembra do Chaves? Quando ele ficava paralisado. Por quê, querido? Por quê? Normalmente, ao caminhar da nossa vida, ou quando nós começamos a conquistar coisas, ou coisas começam a ser agregadas na nossa vida, nós, querido, por mais que nós não venhamos querer isso, essas coisas, elas nos trazem uma falsa sensação de segurança, sim ou não? E aí, meu irmão, por que hoje você possui uma casa, por que você possui um trabalho, por que você possui um carro, ou até mesmo porque você pode ter uma conta bancária mais gorda, ou você pode ter várias roupas no seu guarda-roupa, essas coisas que você possui, ainda que você não tenha isso como foco, no primeiro momento elas vão passar para você uma sensação de segurança. Quer ver uma coisa aqui? Quem ficou com medo do frio quando o frio chegou terça-feira dessa semana? Alguém ficou com medo aqui do frio? Algumas pessoas podem não gostar do frio. Aí elas ficaram, nossa, eu não acredito. Mas você não ficou com medo do frio. Você não pensou assim, o que vai acontecer comigo nesses dias de frio? Ah, como vai ser a minha vida nessa semana fria? Por quê? Porque você sabia que você tinha algumas roupas de frio na sua casa, você sabia que tinha alguns cobertores, você sabia que você tinha uma casa para morar e um lugar para dormir bem quentinho, sim ou não? Sim ou não? Sim. Sabe, irmãos, e eu falo para vocês, essa sensação de bem-estar, ou essa sensação de segurança, ela em si não é uma sensação ruim. Contudo, ela se torna uma sensação ruim se esse bem-estar, se essa segurança, ou se essa paz que envolve as nossas vidas, num determinado momento, ela ser tirada de Deus e ela for depositada nas coisas.
Porque, querido, se existe algo que deve garantir a nossa paz, se existe algo que deve garantir a nossa tranquilidade, se existe algo que deve garantir a nossa noite de sono, não é porque nós temos coisas, mas é sim porque nós servimos ao Deus e nós temos um Pai e nós fazemos parte de uma família cujo Deus é o Pai e esse Pai o tempo todo está cuidando de mim e está cuidando de você, amém, querido? Então agora eu pergunto para você, em uma manhã, se de repente você se visse sem as roupas, sem o seu carro, sem a sua casa, sem o seu trabalho, sem o seu dinheiro no banco, qual o sentimento que você teria? Agora fala para quem está perto de você, fala assim, eu ia relaxar. Fala assim, fala assim. Fala assim, no nome de Jesus, eu vou relaxar. Sabe, queridos, porque confiar é algo que nós vamos crescendo, ponto após ponto, ou dia após dia. Quando você se é apresentado uma pessoa para você, naquele exato momento você não vai confiar nela, o tanto que você confia em uma pessoa que anda com você há 10 anos, sim ou não? Porque a caminhada durante as coisas, essa confiança, ela foi o quê? Aumentada, ela foi intensificada, ela foi evidenciada. Então, irmãos, se nós de fato, nós não confiamos em Deus ao ponto de quando perdemos todas as nossas coisas, numa hipótese, porque isso não vai acontecer, amém, querido? Se, meu irmão, supostamente isso acontecesse, se hoje você tem convicção que a primeira coisa que viria no seu coração é um sentimento de tristeza ou um sentimento de desespero, meu irmão, nós precisamos começar a rever o quanto nós temos verdadeiramente confiado em Deus. Porque quando nós lemos em Lucas capítulo 18, nós vemos uma história que, apesar de ter sido escrito lá atrás, há quase 2000 anos atrás, aqui está narrando, porque é a época que Jesus estava vivo, é algo que acontece ainda nos dias de hoje. De repente, Jesus estava ali, e um homem chega para ele e fala para ele, Jesus, o negócio é o seguinte, o que eu tenho que fazer para ganhar a vida eterna? Pergunta para quem está perto de você, fala, o que você tem que fazer para ganhar a vida eterna? E ele começa falando assim para Jesus, irmãos, eu tenho tudo. Eu guardo a lei desde criança. Eu conheço Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Eu conheço os profetas. O que me falta? E Jesus vira para ele e fala assim, ó, vai, vende tudo quanto você tem e me segue. E é interessante que aqui em Lucas 18 faz questão de dizer que ele, por ser riquíssimo, ele se entristeceu muito. Pergunta, por que ele se entristeceu? Porque, querido, o coração dele não estava em seguir Jesus, mais do que o coração dele estava nas coisas. Porque, querido, existem níveis e existem estágios onde o nosso coração pode estar ligado às coisas. Nós podemos sim amar a Deus, mas nós podemos, querido, sem querer, deixarmos aos poucos o nosso coração, o amor pelas coisas, se tornar maior do que o amor do nosso coração por Deus. Jesus, ele vira para esse jovem, ele fala assim, é fácil, vai, vende tudo que você tem e me segue. Mas ele se entristeceu por quê? Porque, querido, ele amava aquilo que ele tinha. Ele amava os bens que ele possuía. Ele amava as riquezas que ele tinha. Sabe, irmão, deixa eu contar algo para você. Você veio no mundo sem nada e você vai embora do mundo sem nada. Amém, querido? É interessante que independente do quanto dinheiro você tem ou sua família tem, ou independente de onde você nasce, seja no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, qualquer outro lugar, meu irmão, todo mundo vem peladinho no mundo. É verdade ou não é? Se, meu irmão, isso é algo que nós devemos pensar. Porque, querido, se as coisas, elas realmente tivessem um valor, Deus faria com que nós tivéssemos nascido com elas. Então, meu irmão, se você nasceu com apenas aquilo que você é, significa que aquilo que deve ser valorizado é aquilo que você é, e não aquilo que você possui.
Então, meu irmão, quando nós vamos começar a valorizar as coisas da nossa vida, nós precisamos colocar cada coisa no seu lugar. Caso contrário, nós vamos nos entristecer ou nós vamos nos desesperar com as coisas que acontecem nesse mundo. Fala para quem está perto de você e fala assim, não se desespere com as coisas desse mundo. Desse mundo. Quem aqui vai para o céu? Aleluia. Então, meu irmão, se você já está com a viagem marcada, se o Pai já marcou uma viagem para você, querido, você sabe que os seus dias aqui estão contados. Então, meu irmão, por que nós vamos deixar que as coisas desse mundo façam tanta parte e dependam tanto da nossa vida? Sabe, irmãos, cada dia que passa mais e mais, as pessoas têm amado mais as coisas do mundo e elas têm esquecido cada vez mais de amar as coisas de Deus. É um exemplo que nós podemos dar bem fácil. Imagine, meu irmão, que eu estou aqui e de repente chega uma pessoa e ela me dá um táxi. Todo mundo consegue imaginar um táxi amarelinho? Consegue imaginar? E aí a pessoa chega para mim e fala assim, Leandro, olha aqui, é um táxi de presente para você trabalhar, tá tudo registrado, ó, tá aqui, ó, o taxímetro, tá aqui, ó, tudo legalizado, ó, presente para você ser abençoado, para você ganhar dinheiro com isso. Glória a Deus, quem ia ficar feliz? Você ia? Só que, meu irmão, se eu vim trazer um táxi, e eu vim dirigindo o táxi, quando eu dou o táxi para essa pessoa, eu fico a pé. Aí eu viro para ela e falo assim, irmão, você está feliz, tá? Então você pode me levar ali até em casa, porque eu não tenho como ir. Não, tranquilo, vem cá, entra comigo. E aí de repente eu vou, falo, entra comigo, a pessoa entra no táxi comigo. A primeira coisa que eu faço é ir lá e apertar o botãozinho do táxi. E aí, meu irmão, eu vou lá, chego em casa, aí eu falo para a pessoa, então, a corrida ficou 50. Tem alguma coisa errada nisso, sim ou não? Sim ou não? É um tanto quanto estranho, não é, querido? Porque eu acabei de ganhar um carro, eu acabei de ganhar algo, querido, que vai me sustentar, eu acabei de ganhar algo que vai me fazer ter um trabalho digno, e meu irmão, aqui ao invés de eu ter gratidão por aquela pessoa, eu só estou querendo mais e mais e mais dela. Eu não estou ligando para aquilo que ela fez para mim, mas eu estou apenas pensando em mim. Agora você que é inteligente já conseguiu enxergar Deus nessa historinha, sim ou não? Aí, meu irmão, Deus vai nos dar tudo. Deus nos dá vida. Deus nos dá a força para trabalhar. Deus nos dá a sabedoria para fazer tudo. E aí, meu irmão, a única coisa que nós queremos fazer, ao invés de ter um coração grato a Deus, nós só queremos me dar, me paga, me faz, você precisa fazer isso para mim. E quando Deus não faz aquilo que a gente quer, a gente fala, Deus é ruim, Deus falha, Deus não cumpre com aquilo que Ele prometeu, Deus tem filhos preferidos. Verdade ou mentira? Verdade. Mas como isso acontece? Às vezes, com um detalhezinho lá atrás. Porque nós esquecemos de agradecer a Deus nos mínimos detalhes da nossa vida. Esse jovem, meu irmão, chegou uma hora que o coração dele ficou tão tomado pelas alegrias desse mundo, por aquilo que ele possuía, e ele escolheu mais as coisas desse mundo do que as coisas de Deus. Sabe, irmãos, se as coisas desse mundo têm ocupado a sua atenção mais do que as coisas de Deus, querido, é hora da gente renovar o nosso coração. É hora da gente alinhar o nosso foco. É hora, querido, da gente alinhar os graus do nosso foco. É interessante que quando você vai tanto num avião ou quando você vai num navio, meu irmão, se você, no ponto de partida, você errar, querido, que seja 1 grau dentro do seu trajeto, que você errar, querido, um pouquinho que seja no seu trajeto, na hora que você chegar lá no final, você não vai chegar no lugar que você estava prevendo. Por quê? Você começou um pouquinho errado. Sabe, às vezes, não são as coisas grandes que têm nos distanciado de Deus, mas são as pequenas escolhas que têm nos distanciado dele. Sabe, irmão, às vezes, uma escolha de passar mais tempo jogando uma bola, às vezes a escolha de passar mais tempo com os amigos, às vezes a escolha de ficar 1 hora num churrasco, que às vezes cai no domingo, e a gente fala, não, eu tenho que ficar até o final do churrasco, e às vezes a gente falta no culto da igreja. Ou às vezes, irmãos, em várias outras coisas, ou até mesmo trabalhando de uma forma excessiva.
Nós precisamos tomar cuidado, porque de uma forma despercebida, nós vamos perdendo a nossa família. De uma forma despercebida, nós vamos perdendo o nosso relacionamento com Deus. De uma forma despercebida, nós começamos a nos entristecer quando as coisas desse presente século dão errado. Fala assim, eu não sou como aquele jovem. Aí, meu irmão, nós precisamos chegar no ponto de equilíbrio. Porque tem muitas pessoas que elas podem até falar assim, então é o seguinte, pastor. Essa roupa não quero. Porque tudo que tem nesse mundo é do diabo. Não, querido. Quando nós vamos abrir a nossa Bíblia, você pode abrir lá comigo em 1 Timóteo, capítulo de número 6. O problema, querido, não está nas coisas. O problema não está em ter coisas. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo de número 10. Ele vai dizer assim para a gente, 1 Timóteo 6, 10. Quem chegou lá, diga, eu amo mais Deus do que o mundo. Aleluia. E ele diz assim, então, 1 Timóteo 6, 10. Porque o amor ao dinheiro, este é a raiz de todos os males. Você pode repetir isso comigo? Diga assim, porque o amor ao dinheiro, aí no todo você vai falar o todos bem forte, tá bom? É a raiz de todos os males. Vamos lá, falar é a raiz de todos os males. Sabe, irmãos, então preste atenção nisso. Ele não está dizendo que ter dinheiro, ele não está dizendo que ter coisas é ruim. Mas ele está dizendo que é ruim quando nós depositamos o nosso coração nessas coisas. Quando nós passamos a amar essas coisas, quando, querido, nós não deveríamos amar essas coisas, nós deveríamos amar a Deus e ser grato a Deus por Ele ter nos dado essas coisas. Amém ou não amém? E aí, meu irmão, sabe o que é interessante? Que uma coisa sempre vai nos levando a outra. Nós começamos, às vezes, de uma forma despercebida, a amar mais o nosso carro, amar mais a nossa roupa, nós começamos a amar mais as coisas, e aí nós começamos a nos esquecer de Deus, e logo, se nós começamos a nos esquecer de Deus, nós deixamos de praticar aquilo que Deus pediu para que nós estivéssemos praticando. Se nós desejamos coisas, nós sempre, querido, vamos ter algo no nosso coração, que é como o exemplo do táxi. Nós sempre vamos querer fazer algo para receber algo próprio. É interessante que em Atos a Bíblia diz que mais bem-aventurado é dar do que receber. Receber, querido, é consequência de dar com o coração certo. Se você faz as coisas com o coração certo, Deus é tão bom, como Hebreus 11:6 diz, Ele é galardoador e Ele vai te abençoar, Ele vai te presentear. Por quê? Porque você fez com o coração grato, você fez com o coração certo, amando mais aquele que deve ser digno de amor do que as coisas que Ele pode acrescentar para você. Amar e buscar o reino de Deus e a sua justiça sobre todas as coisas, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se nós buscamos a Deus, se nós seguimos a Deus, se nós praticamos essa palavra, querido, é fato que nós iremos ser abençoados. Mas nós não vivemos em busca das coisas, nós vivemos em busca de honrar um Deus que nos amou primeiro, nós vivemos em busca de agradecer a um Deus que nos amou primeiro, e porque Ele é tão bom, querido, Ele não é disposto para nos abençoar. Você já pensou, querido, se quando Jesus morresse na cruz, Ele estabelecesse um preço para que cada um de nós tivesse direito àquilo que Ele fez? Ele falasse assim, 50, senão não pode ser salvo. E aí, quem não tem 50, ia para onde? No inferno. Sabe, irmão, mas Jesus, Ele fez o quê? Ele viu a nossa situação, como Hebreus 12 mesmo diz. Gerou uma alegria no coração dele, porque ele sabia, querido, que ele estava se entregando por amor,
e não para ganhar coisas, não por aqueles que tinham dinheiro para pagar. É por isso que a Bíblia diz que o sacrifício dele é um sacrifício que ouro, nem prata e nem pedras preciosas podem comprar. Ele olha para o mundo, ele olha para o homem, Deus olha para o mundo, Deus olha para o homem, e eles falam, o negócio é o seguinte, Jesus morre na cruz. E aí João 3,16 acontece. Deus ama o mundo de tal maneira que ele dá o seu filho, para que todo aquele que crê. Sabe, irmão, crer não depende de dinheiro. Crer não depende de status. Crer não depende de raça. Crer não depende de instrução educacional. Crer depende apenas do quê? De um coração certo. Então, meu irmão, se nós cuidarmos do nosso coração, se nós, querido, aprendemos a escolher aquilo que é certo, de fato, nós vamos receber as coisas sim, mas as coisas não são o nosso foco e nem o nosso objetivo. As coisas são coisas secundárias. Ser abençoado, receber carros, receber casas, receber aumentos salariais, receber promoções, receber, querido, de tudo bom e do melhor, é isso que Deus preparou para os seus filhos, mas não para ocupar o primeiro lugar dos seus corações. Amém ou não amém? E aí, meu irmão, como vai funcionar? Nós vamos ser gratos pelo táxi que Deus nos deu. E aí nós vamos o tempo todo, Pai, obrigado pela vida que você me deu. Pai, obrigado pelo fôlego de vida. Obrigado pela saúde que eu tenho. Sabe, irmão, quantos detalhes nós temos para ser gratos àquele que nos criou. E aí, às vezes, eu olho algumas pessoas falando assim, nossa, que cabelo que não presta. Aí a mulher fala, eu podia ter o cabelo liso. Eu podia ter o cabelo enrolado. Sabe, irmão, seja grato porque você tem cabelo. Fala para a mulher mais próxima de você, fala assim, seja grata porque você tem cabelo. Aí, meu irmão, a gente vira e fala assim, começa só a reclamar. E a gente, mas isso, mas aquilo. Aí, meu irmão, começa a lá, tá doendo o dente. Aí, meu irmão, sabe o que você deve fazer? Pai, obrigado porque você é minha cura. Mas, mãe, também muito obrigado porque eu tenho dente. Amém ou não amém? Aí chega o IPVA do carro para pagar, lá vem o governo me roubando do IPVA. Irmão, você só tem IPVA para pagar porque você tem carro. E essa conta de energia? Obrigado pela televisão, pelo chuveiro quente, pela geladeira. Obrigado pela chapinha, amém, mulheres? Glória a Deus. Sabe, irmão, e às vezes, sabe o que acontece? O nosso coração vai nos distanciando e nós esquecemos de realmente ser gratos a Deus pelas coisas. Sabe, irmão, deixa eu te contar algo para você. Você sabe por que você não morreu no trajeto da sua casa até a igreja hoje? Porque os anjos do Senhor estavam guardando a sua vida. Sabe, irmão, não é assim, não, o diabo estava tentando o outro, ele deixou de folga. Não, querido, ele quer te matar o tempo todo. Os demônios querem te destruir, mas maior é aquele que te guarda. Então a gente chega na igreja, Pai, obrigado porque você cuida de mim. Obrigado porque a minha entrada e minha saída é em segurança. Pai, obrigado pela minha casa. Obrigado, Pai, porque ladrão não tem lugar aqui na minha casa, porque você guarda a minha casa. Sabe quantas vezes nós lembramos de agradecer a Deus, querido, porque a nossa casa não é assaltada? Mas na hora que acontece alguma coisa, a primeira coisa é a gente duvidar se tem anjo, é duvidar se Deus está guardando, é querer criticar e querer desafiar aquilo que a Bíblia mesmo diz em alguns momentos. De 365 dias, às vezes 365 dias não acontece nada na nossa casa. Mas nenhum dos 365 dias nós agradecemos a Deus pela segurança que Ele tem dado à nossa casa. Então a questão é, aquilo que eu estou falando para você. Às vezes, nós só chegamos com o nosso coração errado nas coisas grandes, porque nós começamos a negligenciar as coisas pequenas. Você sabe por que, meu irmão, nós temos dificuldade de amar alguns tipos de pessoas? Porque nós estamos tão acostumados a buscar algo em troca para cada atitude que nós temos, que aquelas pessoas que nós vemos que não tem nada para nos oferecer, nós não sabemos ter as atitudes certas para com elas.
O mundo busca os seus próprios interesses em tudo aquilo que faz. Mas 1 Coríntios capítulo 13 diz que o verdadeiro amor, ele não busca os seus próprios interesses. Então, se nós soubermos guardar o nosso coração, nós vamos andar segundo essa palavra e logo nós não vamos buscar os interesses como o mundo busca, mas nós vamos buscar os interesses como Deus nos orienta a fazer. Amém? Eu não tenho nada para ganhar em troca se eu fizer algo para aquele irmãozinho. Então eu não vou fazer. Né? Você vai fazer para todas as pessoas, independente daquilo que elas podem dar para você. Porque isso é a Bíblia. Isso é aquilo que Deus preparou para mim e para você. Você pode abrir comigo lá em Efésios capítulo 4? Eu quero ler um texto com você lá. Logo, se nós guardarmos o nosso coração, nós vamos conseguir andar em amor. E se nós andarmos em amor, nós vamos andar em linha com a palavra de Deus. E é por isso que em Efésios, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 1, olha o que Paulo diz em Efésios, capítulo 4, versículo 1. Ele diz assim: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fosse chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Sabe, irmão, quando nós nascemos de novo, nós somos chamados e nos foi confiado uma missão aqui nessa terra. Nós não estamos aqui à toa, mas nós estamos aqui com um objetivo. Nós estamos aqui com um propósito. E quando nós lemos aquilo que Paulo está falando, diz que um dos propósitos que Deus tem para a minha vida e para a sua vida é a ideia, é a missão de suportar uns aos outros. Mas quando nós falamos sobre suportar, nós não estamos falando sobre tolerar, ou nós não estamos falando sobre aguentar na ideia de assim, puxa, aquele cara é chato mesmo, hein? Não, mas eu vou ficar com ele aqui do lado porque eu preciso suportar as pessoas em amor. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Porque suportar, quando Paulo está falando aqui, ele está dando a ideia de dar suporte. Ele está dando a ideia, querido, de nós nos colocarmos numa posição onde nós vamos dar base, onde nós vamos servir de estrutura para determinadas pessoas, sempre em amor. Deus te chamou, querido, para ser estrutura e para ser suporte daqueles que são mais fracos. Aí você vira e fala assim, puxa, mas eu não consigo fazer isso. Como que eu vou fazer isso? Eu sou tão fraco. Eu sou isso, eu sou aquilo. Não, deixa eu contar algo para você. Sempre tem pessoas melhores do que você, mas também sempre tem pessoas que precisam da sua ajuda. Eu quero que você vá comigo para Romanos capítulo 15. Vamos ler o texto lá. Deus nos chamou para viver um estilo de vida aqui. Amando a Ele, andando segundo aquilo que Ele diz para nós andarmos. E de fato, se nós guardarmos o nosso coração, nós vamos fazer aquilo que a Bíblia nos chamou para fazer, sem esperar nada em troca. Romanos capítulo 15, versículo de número 1. Ele diz, ora, nós que somos o quê? Fala para quem está perto de você, fala, você é forte. E ele continua dizendo assim, ó. Ora, nós que somos fortes, devemos o quê? Suportar as debilidades ou as fraquezas dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Sabe, irmão, Deus nos chamou para viver um estilo de vida onde nós vamos estar servindo de suporte para as pessoas. E pode ser que em alguns momentos, enquanto você estiver servindo de suporte para algumas pessoas, esse suporte que você vai estar dando não vai ser agradável. Às vezes, irmãos, suportar as pessoas em amor
é menos agradável do que comer uma pizza com gente legal. Às vezes, suportar as pessoas, meu irmão, em amor, às vezes não é tão legal quanto beber aquela coca gelada num dia de um calor intenso. Não é tão legal quanto você tomar o sorvete de leite ninho que tinha no jantar dos casais aqui. Você pode dar glória a Deus, eu sei que tomou eles. Glória a Deus. Mas, meu irmão, é interessante que Paulo faz a questão de frisar que suportar é do forte para com o fraco. O que é isso? Quer ver um exemplo bem prático? Você está na sua casa e aí, de repente, vou dar um exemplo lá em casa. Eu chego lá, aí, de repente, chega a Kelly lá em casa. E aí, na hora que eu entro dentro de casa, ela começa... Minha esposa não é disso não, tá bom? Mas só para você entender. E de repente ela vira e fala assim, não acredito que está jogando a roupa no sofá, não acredito que você não fez isso, você não pendurou a toalha depois que você tomou banho, você deixou em cima da cama, você não fez isso, você não fez aquilo outro, você não fez aquilo outro, você sabe, imagina aí na sua situação. Aí, meu irmão, eu tenho duas opções. Ou eu posso virar para ele e falar assim, mas você também não fez isso, mas você também não fez aquilo, mas você também não fez aquilo outro, mas você também não fez aquilo. E tentar mostrar que ela deixou de fazer mais coisas do que eu. Se você já usou isso, pode dar uma risadinha. Tem que ser deve ter usado. Ou então eu posso, meu irmão, simplesmente pegar e manter a paz. Eu posso deixar, às vezes, pode ser que algumas coisas que ela está falando, ela está certa no que ela está falando, mas às vezes ela pode ter tido um dia no trabalho, onde o trabalho foi totalmente intenso, e às vezes ela está descarregando o nervosismo que ela teve durante o dia de trabalho. Aí eu tenho duas opções. Ou eu vou bater de frente, criar um problema ainda maior, ou eu posso ficar quieto alguns minutos, e na hora que ela terminar de ficar irritada, eu conversar, e fazer aquilo que eu preciso fazer. Aí, meu irmão, o que acontece? Quem precisa dar o suporte? Aquele que está mais forte no mundo. Então, às vezes, você tem uma discussão dentro da sua casa, e às vezes o seu marido não é crente, e você é. Aí o que você vai fazer? Deixa ele falar. E você vai o quê? Suportá-lo, meu amigo. Você vai o quê? Ouvir. Você não vai bater de frente. Você não vai falar e gritar da mesma forma que ele está fazendo. Aí, meu irmão, você tem uma outra situação, das mais diversas dentro do seu lar, e aí você vê que a pessoa está errada, e você, ao invés de preservar a paz, ao invés de dar o suporte na situação, ao invés, querido, de estar ali fazendo aquilo que a Bíblia diz para você fazer, você quer o quê? Você quer apertar mais, você quer colocar mais lenha na fogueira. Quem é maduro, querido, suporta. Quer ver um outro exemplo? Um perdão. Eu vou lá, e aí, meu irmão, de repente eu briguei com meu irmão. Fui lá, tive um desentendimento, ou às vezes meu irmão tinha que pagar um dinheiro para mim, não pagou. Aí meu irmão foi lá, e ele me decepcionou. Ou às vezes, meu irmão, ele foi ausente na hora que tinha que ser ausente. Enfim, você se chateou com alguém. Ou seu pai, você lembra que ele não cuidou de você, ele foi ausente quando você era criança. Ou seu chefe explorou você, te tratou mal, foi arrogante. Aí eles não são crentes. Ou eles podem até ser crentes. Você também é crente. O que você vai fazer? Você não vai esperar que eles tenham a primeira atitude de vir acertar as coisas com você. Mas como forte que dá suporte ao mais fraco em toda situação, você vai ser aquele que vai dar o primeiro passo para solucionar o problema. Eu, por exemplo, posso brigar com o Cláudio. Fui lá, estou jogando bola, aí de repente, Cláudio deu uma entrada em mim lá. Cláudio foi lá, zagueiro, carrinho, pegou minha perna. Aí o que eu posso fazer? Eu posso ficar irritado com ele, sair, não falar mais com ele, ficar bravo. Ou então eu posso ir lá chegar e falar, Cláudio, cara, não foi legal o que você fez. Você me machucou. Não entra não, cara, senão você vai machucar outra pessoa. Você pode fazer várias coisas. Eu posso continuar sendo amigo dele. Tá vendo, meu irmão? Como são duas escolhas que nós sempre podemos ter. Mas a questão é que nem sempre nós queremos ser o mais forte. Porque muitas vezes ser o mais forte significa engolir algum sapo.
Fala para quem está perto de você. Fala assim, ó, eu estou pronto para engolir meia dúzia de sapo. Fala, eu tô pronto para engolir uma dúzia inteira. Fala para ele. Amém ou não amém, irmão? Fala, eu sou crente! Amém ou não amém? Porque, querido, nós precisamos entender algo. O mais maduro suporta o imaturo. Imaturo, né? Imaturo, não é fruta? Aquele que está mais maduro na fé, ele vai suportar, às vezes, querido, algumas atitudes daquele que é novo na fé. E às vezes o que acontece? Nós dentro da igreja, nós ficamos escandalizados, porque o irmãozinho lá fez isso, a irmãzinha fez aquilo, o irmãozinho lá não me cumprimentou, o irmãozinho lá não fez isso, eu não fui na igreja 3 dias e o outro não me ligou, não sei o que, não sei o que. E a gente começa a fazer o quê? A gente quer jogar sobre as costas das outras pessoas, nós queremos que elas façam o tempo todo, e meu irmão, se você identificou o problema, é porque você está forte o suficiente para ser o suporte da situação. Você sabia que você pode ser mais forte até do que eu em algumas situações? Eu estou crescendo. Tem algumas situações que eu já cresci. Eu ainda, meu irmão, eu não sei nem o que é ter filho. Daqui a pouco, daqui a alguns anos, eu vou ter o meu filho, vou ter minha filha, não sei o que vai vir. E aí o que vai acontecer, meu irmão? Eu vou precisar de pessoas maduras para que elas possam o quê? Me instruir acerca de algumas coisas que precisam ser feitas. Aí essas pessoas que são maduras, a minha mãe, a minha sogra, elas vão falar assim, faz isso. Você quer ver uma coisa que eu aprendi? Não escandaliza não. Eu aprendi, meu irmão, que quando o nenenzinho é recém-nascido, depois quando você vai higienizar ele, você não pode pegar o lencinho, as coisas, e raspar assim. Você tem que relar, porque a parte, a pelinha dele, ela é sensível, ela é frágil. Se você fizer assim, você machuca o bebê. Eu não sabia disso. Olha que interessante. Se eu fosse trocar o meu filho, eu ia pegar o lenço umedecido lá, passar tudo nele lá e falar, tá pronto, amor. Mas eu ia machucar ele. Por quê? Eu preciso de pessoas que me instruam nisso. Da mesma forma, irmão, você pode ser aquele que é mais longânimo no seu casamento. Você pode ser aquele que é ponta firme na hora dos gastos. Você pode ser aquele que quando o seu marido ou sua esposa fala, não vamos na igreja não, porque eu estou cansado hoje por causa do trabalho. Você fala, não amor, vamos lá sim, porque nós precisamos ir à igreja. Deus nos chamou para suportar e auxiliar uns aos outros. Quando um não consegue, o outro consegue. Aí voltando lá para o começo da nossa história, quando a gente começou a conversar, sabe irmão, nós precisamos fazer as coisas sem esperar receber algo em troca. Nós não devemos ver as pessoas como fonte de lucro. Logo, se eu tiver esse sentimento no meu coração, fazendo bem sem olhar a quem, como diz o ditado, eu vou fazer o quê? Eu vou conseguir suportar as pessoas e auxiliar as pessoas, independente de classe social, independente do que elas têm para me oferecer, simplesmente porque eu amo a Deus sobre todas as coisas e eu quero cuidar das pessoas. Então, se nós guardarmos o nosso coração da forma certa, nós vamos fazer o quê? Amar as pessoas e nós vamos ter as coisas como um segundo plano, como consequência de algo maior. Deus não te chamou, querido, para amar o carro. Deus te chamou para amar pessoas. Mas você, pela sua fidelidade, vai ter um carro. Amém ou não amém? Então entenda algo, como nós lemos lá em 1 Timóteo 6,10. O problema não está em ter as coisas. O problema está em nós amarmos mais as coisas do que amamos as pessoas, ou até mesmo do que amamos a Deus. Afinal de contas, não tem problema com o dinheiro, mas o amor que é atribuído, o amor, querido, que nós damos ao dinheiro, esse sim é a raiz de todos os males. Ao ponto, como da história de Lucas 18, um jovem rico, ao invés de seguir a Jesus, ele se entristece porque ele tinha muitas posses e em Jesus orientou ele que ele vendesse para seguir Jesus. Sabe, irmãos, vamos valorizar aquilo que precisa ser valorizado. E Deus, porque você valoriza aquilo que é certo, Ele vai te abundar em toda boa obra. Ele vai multiplicar todas as coisas na sua vida. Ele vai abrir as portas que você precisa. Por quê? Antes de tudo, o seu coração está certo.